Por acaso você ainda tem dúvida em relação a como fazer análise sintática tendo em vista o verbo, o fantasma da transitividade verbal do objeto direto e indireto? Então se liga no conteúdo desta aula que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo um pouquinho de gramática para sua vida, para que você possa melhorar cada vez mais a construção textual e nunca mais errar na sua redação. Mas antes de mais nada, vale sempre lembrar para você dar uma forcinha para o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, ative o sininho de notificações, porque a gente tem vídeo novo, fresquinho, toda semana. Curta esse conteúdo e compartilha bastante com seus amigos, grupo de WhatsApp, porque assim você ajuda demais a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube e ser mais expressivo e levar conteúdo de qualidade para você. Agora sim a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente dito. E o assunto de hoje da gramática diz respeito à transitividade verbal, a questão também que envolve a existência ou não de complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, que é o fantasma de muita gente. Então, quando nós falamos de transitividade, a grosso modo, analisamos se o verbo exige ou não exige uma complementação a partir da intercorrência de objeto direto e objeto indireto. E de acordo com esse conhecimento todo, a gente tem cerca de 4 classificaçõezinhas para o verbo em relação à transitividade. Ou o verbo pode ser, número 1, intransitivo, quando ele não tem complemento, porque ele não exige a existência desse complemento, porque o sentido todo se faz sem a necessidade de um objeto direto ou indireto. Na segunda situação, o verbo pode ser transitivo direto quando esse verbo exige a ocorrência de um objeto direto, ou ele pode ser ainda um verbo transitivo indireto quando ele precisa de um complemento, que é o objeto indireto, ou no caso de exigir esses dois complementos, o objeto direto e indireto ao mesmo tempo, nesse caso tem um verbo transitivo direto e indireto. Veja que são 4 classificaçõezinhas que podem complicar bastante a sua vida se você não souber utilizar devidamente. Bom, e como a gente faz essa classificação? Veja que a gente vai analisar um por um, começando com o verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo, lembra mais uma vez, é quando o verbo não exige a existência de um objeto direto ou indireto para ter sentido completo. Para ficar mais claro, é óbvio, trazemos aqui alguns exemplos. Editor, sobe para a minha primeira frase. O prefeito infelizmente faleceu. Veja que nesse caso o meu verbo é faleceu, o meu sujeito é o prefeito, e perceba que eu não preciso completar esse verbo para ter sentido completo. Eu simplesmente, com essa construção frásica, consigo entender perfeitamente o que o interlocutor, o enunciador, quis dizer com isso. O prefeito, infelizmente, faleceu. Veja que não precisa de complemento para agregar mais sentido a esse verbo, faleceu. Outro exemplo para você de verbo intransitivo. A vida passa rapidamente. Veja que nesse caso, o meu sujeito é a vida, passa o meu verbo, rapidamente é um adjunto adverbial. Vocês podem perceber que é um adjunto adverbial de modo como a vida passa rapidamente. Então não é complemento verbal, objeto direto ou indireto, ok? Perceba que nessa frase também não tem um complemento verbal. Então o verbo também vai ser classificado como intransitivo. E por último, olha só esse outro caso, ele viajou para a Europa. Ai, que maravilha, né? Para a Europa, veja que é uma adjunta adverbial também, não é necessariamente um objeto direto ou indireto. Então, nesse caso, viajou não tem complemento, por isso, verbo intransitivo. Conseguiram entender e captar muito bem esse sentido do verbo intransitivo? Caso você tenha alguma dúvida restante, lembra sempre de inserir os seus comentários para que você possa aí perguntar alguma coisa e aí a gente assertivamente responde, beleza? Agora, a segunda classificação aqui é quando o verbo é transitivo direto. Nesse caso, o verbo exige um complemento, que é o meu objeto direto. E para quem não está muito bem lembrado, objeto direto é aquilo que completa o sentido do verbo sem necessidade de preposição. Ou seja, eu completo o verbo de maneira direta, sem ser interposto ou interrompido ou de alguma forma intercalado por meio de uma preposição. Editor, sobe para mim a primeira frase. Veja aí na telinha. Ele estudava as principais disciplinas. Se eu pegar o verbo,
eu verifico que é o estudava, o verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo. Quem estudava? Ele, sujeito. Veja, ele estudava o quê? Olha só o que eu faço para encontrar meu complemento verbal, meu objeto direto. Toda vez que eu quiser encontrar esse complemento, eu faço a devida pergunta depois do verbo. O que, por exemplo, ou quem. Ele estudava o quê? As principais disciplinas. Perceba que as principais disciplinas completa o sentido desse verbo sem usar preposição. Logo, eu tenho um objeto direto e, nesse caso, o meu verbo vai ser classificado como verbo transitivo direto, porque ele exige apenas um objeto direto. Agora, olha esse segundo exemplo para você matar definitivamente qualquer tipo de dúvida que ainda reste. Vendia doces e salgados na cantina. Quem vendia? Ele ou ela, sujeito oculto, o verbo é vendia. Veja, vamos perguntar para o verbo? Vendia o quê? Doces e salgados. Perceba que completa o sentido do meu verbo, nesse caso sem preposição. Então, doces e salgados é o meu objeto direto. E por ter um objeto direto, o meu verbo vai ser transitivo direto também. Terceiro exemplo. Os profissionais fizeram um ótimo trabalho. Quem fez esse ótimo trabalho é o meu sujeito, os profissionais. Veja que para encontrar o nosso sujeito, eu faço pergunta antes do verbo. Quem fez? Os profissionais. E para encontrar o complemento verbal, o objeto direto, eu faço depois. Os profissionais fizeram o quê? Um ótimo trabalho. Veja que nesse caso, então, meu verbo vai ser transitivo direto. Terceira classificação, o verbo também pode ser um verbo transitivo indireto. Nesse caso, o verbo exige a intercorrência de um objeto indireto. E ele é chamado dessa forma, inclusive, porque, nesse caso, esse objeto, ele completa o sentido do verbo por meio de uma preposição obrigatória. Então, sempre vai aparecer uma preposição de, a, para, que acaba estabelecendo a ligação entre esses dois elementos do verbo mais esse complemento. Olha o exemplo para vocês entenderem muito bem. Sempre gostei de filmes de ação. Sempre gostei, verbo gostar. Eu sempre gostei, sujeito oculto que não apareceu na construção, mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Pode perceber que existe, então, um complemento do verbo que vem acompanhado dessa preposição, de filmes de ação. E nesse caso, o meu objeto vai ser indireto, levando a classificação do verbo para ser um verbo transitivo indireto. Segundo exemplo, para vocês tirarem as dúvidas. O enfermo necessitava de ajuda médica. Quem necessitava? Olha o sujeito, o enfermo. O enfermo necessitava de quê? Veja que nesse caso até a minha pergunta tem preposição. De ajuda médica, objeto indireto, logo o meu verbo vai ser transitivo indireto. E o último exemplo, para você arrematar definitivamente a classificação desse tipo de verbo, veja, nunca assisti aquele seriado. Eu, sujeito, nunca assisti verbo. Quem assiste, gente, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. E veja que nesse caso, o meu objeto vem acompanhado por uma crase que nada mais é do que uma fusão entre uma preposição e um outro a. Ou seja, tem preposição sim, então o meu verbo vai ser transitivo indireto acompanhado por um objeto indireto. E a nossa última classificação é quando o verbo é transitivo direto e indireto, ou seja, ele tem simultaneamente os dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Para ficar bem claro isso, olhe os meus exemplos. Primeiro caso, dei um presente ao meu pai. Quem deu? Fui eu, sujeito oculto, né? E eu dei o quê? Um presente. Veja que eu estou perguntando sem preposição. E esse complemento, além de tudo isso, ele se liga ao meu verbo sem preposição. Dei um presente. O um é um artigo, não é uma preposição. Mas quem dá um presente a alguém. Veja que nesse caso, ao meu pai vem acompanhado de preposição. Então, nesse caso, ao meu pai é um objeto indireto. Na ocorrência desses dois complementos, o verbo vai ser transitivo direto e indireto. Segundo exemplo, ele fez um favor a todos da sala. Ele é o meu sujeito. Quem faz, faz algo a alguém. Ele fez o quê? Um favor, objeto direto, sem preposição. A todos da sala. Veja que a é uma preposição. Então, nesse caso, meu objeto indireto, dois complementos verbais, verbo transitivo direto e indireto. E por último, exemplo aí que fica para nós pagamos a dívida ao banco. Quem paga, paga algo a alguém, certo? Nós, sujeito, pagamos verbo,
Pagamos o quê? A dívida. Objeto direto sem preposição. Pagamos a alguém ou a uma entidade, ao banco. Objeto indireto acompanhado de preposição. Nesse caso, verbo transitivo direto e indireto pela ocorrência de dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Gente linda, não vai embora ainda que eu tenho um comentário aqui para fazer com vocês ainda, que é sobre um conteúdo que cai bastante em relação aos exames vestibulares, então fique atento. Só que antes de mais nada, eu quero convidar vocês todos para conhecer um pouco mais da nossa plataforma de correção de redação. Por acaso você conhece a Corrige-me? Caso não conheça, tá na hora mais do que nunca de conhecer, principalmente por conta da proximidade dos exames vestibulares e muitas vezes aquela incerteza de fazer uma boa redação, que a gente pode ajudar inclusive nisso. Para conhecer um pouco da nossa plataforma, basta acessar pelo site que está na descrição deste vídeo. Clica lá em Corrige-me que você vai ter acesso à nossa plataforma e assim você vai poder se cadastrar gratuitamente para conhecer um pouco melhor do nosso trabalho. E atualmente nós somos a melhor plataforma de correção de redação. Então você está esperando o quê? Vai lá, clica no link, se inscreve, procura um plano que cabe no seu bolso e venha fazer parte dessa grande equipe, desse grande time ou família de vencedores. Depois desse merchanzinho básico, vamos lá para o último aspecto ligado também à transitividade, mais uma atençãozinha especial. Veja o que eu vou colocar para você na tela. Olha só os nossos exemplos. O primeiro no caso, nós amamos a Deus. Vocês já devem ter se habituado a ouvir essa expressão. Nós amamos aos nossos pais, nós estimamos a nossa família. Veja que o verbo amar, tome muito cuidado, é um verbo transitivo direto, VTD. Quem ama, ama alguém e não a alguém. Mas nessa frase está escrito, nós amamos a Deus. Ou seja, vem acompanhado de uma preposição. Só que essa preposição não é obrigatória. É uma preposição que apareceu aí de maneira estilística, sem necessidade, apenas para dar uma certa construção um pouco mais estilística, mais bela, mais bonita, mais exaltativa. Nesse caso, a gente tem que ficar de olho no verbo. Quem ama, ama alguém. O verbo, naturalmente, é transitivo direto sem preposição. Portanto, esse complemento que apareceu para vocês, nesse caso, acompanhado de uma preposição, não passa de um objeto direto preposicionado. Olha o nome que ele recebe. Então, quando você for fazer a análise dessa questão da transitividade, tome cuidado com o verbo principalmente. Se a gente for olhar apenas para o complemento, o objeto, a gente vai concluir que é um objeto indireto. E aí você vai acabar fazendo uma classificação equivocada. Não, nesse caso, o objeto é direto, só que vem acompanhado de uma preposição, objeto direto preposicionado, portanto. Professor, eu posso fazer essas construções na minha redação? Não faça isso, porque aí estaria errado, visto que a banca Enem, qualquer vestibular, avalia a questão da obediência às normas gramaticais, ok? Esse tipo de recurso é adotado apenas por poetas, aqueles que têm uma certa licença de escrita. Agora, olha só esse exemplo para definir mesmo esse conteúdo. Os policiais defendem a toda a população. Quem defende, defende uma pessoa, defende alguém e não a alguém. É a mesma situação, o verbo é transitivo direto, mas vem acompanhado de um objeto direto que vem seguido, aí, antecedido, aliás, de uma preposição, criando um estilo de construção frásica mais galante, é só por isso. Fica ligado com esse tipo de elemento que é objeto direto preposicionado, porque pode cair sim nos seus exames vestibulares. E aí você vai agradecer o papai aqui, o professor, com todo carinho, por essa atenção dada a você. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final. Bons estudos e até a próxima aula!